elevada, essa figura paterna, e aí se justifica porque tantos filhos crescem por essa vida fora, por descaminhos afora, desorientados, desequilibrados, porque crescem sem a identidade da figura paterna. Mas há um segundo quadro, e eu acho que aqui começa então a falar um pouco mais conosco. É a figura de um pai presente ausente, que é o segundo quadro. O primeiro é um pai ausente, ausente em tudo. Criança nasce, o menino cresce, adolescência, juventude, nunca fica sabendo quem foi o seu pai. A mãe, a menina que engravidou, que gerou, tem que se virar. Educa, dependendo de ajuda daqui e ali, dos avós, dos pais, né? Às vezes de parentes, mas a figura do pai desaparece no mundo e na história. Mas há um segundo quadro, que aí começa a apertar um pouco mais a nossa responsabilidade, chamar um pouco mais a nossa responsabilidade, que é a figura do pai presente e ausente. É aquele pai que ele se preocupa com a provisão da casa. E é louvável isso. Ele levanta cedo, ele trabalha, ele se preocupa em pôr o alimento, o pão, sobre a mesa. É o feijão, é o arroz, é a carne, né? É o pão, é o leite. É um pai provedor. Ele se preocupa em manter a sua família bem. Ele até se preocupa com a roupa do garoto, a roupa da menina. Ele trabalha, é o pai trabalhador. É aquele pai que arregaça a manga da camisa e luta para prover o necessário para a sua casa. É essa figura do pai que está sempre presente no campo de trabalho. A sua agenda é uma agenda ativa. Os compromissos são sempre cumpridos, para que não falte o pão de cada dia. É o pai provedor, é o pai presente. O menino acorda, os filhos sabem que vão ter o que comer. Eles acreditam na figura do pai, que é o pai trabalhador, que o pai vai trazer o pão de cada dia. Mas esse quadro é o quadro do pai presente e ausente. Embora ele seja presente como provedor, ele é ausente no que diz respeito à cobertura emocional. É um pai que não está presente no carinho, no afeto, no afago, no toque. Alguns pais pensam que fome só se sente de feijão e de arroz e de carne. Não é não. Tem muito filho passando fome, mas é fome de carinho, é fome de abraço, é fome de ser ouvido, é fome de ser beijado, é fome de estar junto com o pai. Então esse quadro de um pai presente, ausente, também não é o quadro ideal. Porque ele fragmenta a família. Porque as pessoas não sobrevivem só de arroz e feijão, meu amigo. Se pensamos que isso é tudo, nós estamos errando. A Bíblia fala, deixa muito bem claro que o pai ele tem que ser o provedor, mas não só o provedor do ponto de vista das questões básicas da casa, mas tem que ser um pai provedor emocionalmente falando. Um pai que projeta filho. Um pai que está interessado em lançar os seus filhos para um futuro promissor. A figura de um pai presente é louvável? É louvável. É louvável a figura de um pai que trabalha, que provê muito. Mas não é louvável essa ausência da figura paterna na cobertura emocional, que não se inteira das questões emocionais dos filhos. O pai tem que ser um pai completo. Não pode ser simplesmente presente. E aí eu vou retomar
aquilo que eu sempre tenho dito. Qualquer mensagem que você pegar minha, qualquer palavra que você ouvir falar, você vai ouvir eu retomar um tópico. A vida, ela não se constitui somente de coisas grandes, né? Muito dinheiro, recurso financeiro, propriedade, bens, mas de coisas simples. Os nossos filhos precisam ser atendidos, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser trabalhados, eles precisam disso. Então esse segundo quadro aqui, que é o quadro de um pai presente, ausente, tem trazido muita tristeza para dentro do lar. Porque os filhos crescem, mas crescem sem essa cobertura emocional. Crescem sem essa inteligência emocional que eles deveriam sugar, que eles deveriam, como esponja, né, absorver isso do pai. Mas a ausência dessa figura do pai, aí se gera o quê? Se gera um filho duro, insensível, acaba não entendendo bem as questões da vida, porque faltou esse tempo de qualidade, faltou esse espaço dentro da sua casa. Sempre viu, o garoto viu sempre, a menina, um pai que trabalha, um pai que luta, um pai que não tem folga, que arregaça a manga da camisa para tudo, que não desiste de nada, que vai à luta sempre, não tem dia, não tem noite, não tem sol, não tem chuva, é sempre um pai lutador. Mas nunca houve um carinho, nunca houve um abraço, nunca houve um tempo para estar junto com os seus filhos. É um pai presente, mas ausente nessa questão da formação emocional, dessa questão da formação de caráter, dessa formação de personalidade, de levar aos filhos, de incutir na mente dos filhos os princípios, né, corretos, colocar na mão dos filhos ferramentas adequadas para enfrentar esse mundo aí fora. Aí o garoto dá de cara com esse mundo violento, as tendências de comércio. Como eu vejo meninos aí, garotos, que chegam a dizer assim: Rui, eu não sei o que eu vou fazer do meu futuro. Eu não sei que faculdade eu vou fazer. Eu não sei que curso profissionalizante eu vou fazer. Eu não sei o que o mercado me espera, eu não sei o que o mundo... Mas se há a figura de um pai dentro de casa, o pai vai, no mínimo, dar uma orientação inteligente para o seu filho. Uma orientação adequada, falando sobre as tendências de mercado, sobre as possibilidades de mercado, orientando, não vai por esse caminho aqui não vai dar certo. O pai tem que fazer ser essa figura dentro de casa. Não só passar no mercado, como se diz vulgarmente falando, vai lá, faz um rancho e vem para casa com muita comida. Claro que é importante, mas é muito mais do que isso. Você está trabalhando e formando um filho, uma filha para o futuro. Então não basta ser apenas um pai presente. Você precisa corrigir esse quadro deficiente na sua vida. Talvez você tenha sido esse pai dedicado ao trabalho. Você chega, você sai de casa, seu filho está dormindo, você volta, ele está dormindo. Quem sabe a comunicação que seu filho tem se resumido a 1, 2 ou 3 vezes na semana e coisa muito rápida. Você não tem partilhado praticamente nada da sua vida, da vida do seu garoto. Seu garoto está crescendo. Era ontem, ele tinha 4 anos de idade. E ele já está com 8, você nem viu o tempo passar. Ele está com 10 anos e o tempo passou. Ele está entrando no mundo da adolescência. Está enfrentando o mundo aí fora. O assédio, a sedução, o mundo das drogas, as tendências, da fornicação, esse mundo virtual, esse mundo da fornicação virtual. E o pai está metido numa agenda de trabalho dia e noite. Está se preocupando com o feijão dia e noite, o arroz dia e noite. Como eu disse, é importante. Mas você precisa rever na sua agenda esse espaço de tempo que você perdeu. O seu filho está crescendo fisicamente.
Você está trazendo, colocando vitaminas para dar a ele uma estrutura física. Mas espiritualmente falando, emocionalmente falando, seu filho está raquítico. Seu filho não está crescendo. Seu filho está precisando de vitaminas espirituais. Está precisando tomar algumas vitaminas emocionais. E isso você não encontra num pacote de feijão, meu amigo. Você não vai encontrar isso num pacote de arroz. Você vai encontrar isso num abraço, numa conversa jogada fora, né? Jogada fora, esse modo de dizer. É muito comum hoje, eu não tenho tempo. Vou contar uma história para você. A história de um garoto que sempre chegava para o pai e dizia assim, pai, vamos conversar um pouco? E o pai dizia assim, vai para lá, garoto, não tenho tempo. E o garoto voltava no outro dia, pai, vamos conversar um pouco. E o pai dizia a mesma coisa, envolvido com o trabalho, aquela responsabilidade toda. Aí o pai dizia assim para o garoto, vai para lá, não tenho tempo. E assim ia passando o tempo todo, era um dia, era outro, vai para lá, não tenho tempo, vai para lá, não tenho tempo. O garoto cresceu, já não era mais garoto, já não era mais adolescente. Agora na juventude, o seu pai está mais velho, aí o pai resolve chamar o garoto. Diz assim, filho, vem para cá, vamos conversar. Sabe o que o garoto disse? Pai, não tenho tempo, vou para lá. Quer dizer, passou a vida inteira dizendo, vai para lá, vai para lá, vai para lá, que o filho foi para lá mesmo. Saiu de casa, perdeu o ambiente familiar, e quando o pai resolveu chamar para cá, não deu mais tempo. Então não adianta ser um pai presente e ausente, porque essa vitamina que você precisa colocar na mente do seu garoto, essa vitamina que você precisa colocar no coração do seu garoto, essa vitamina espiritual, essa vitamina emocional, você não vai encontrar numa cesta básica. Você não vai encontrar num pacote de arroz, num pacote de feijão, num pouco de carne que você vai comprar. Você tem que ser um pai presente, tem que ser um pai presente. Um pai presente responsável em comprar e ser provedor, lutar pela sobrevivência da casa. Mas você não pode ser um pai ausente, displicente em relação à formação espiritual e à formação emocional do seu garoto. O terceiro quadro, o primeiro eu já disse, que é aquele quadro do pai ausente, né, que gera e some e o seu nome se perde na história e fica aquela responsabilidade da educação sobre a mãe e sobre aqueles que estão em sua volta. O segundo quadro é esse, o quadro de um pai presente, muito presente nas questões básicas da casa, mas muito ausente nas questões fundamentais da formação espiritual e emocional dos filhos. O terceiro quadro é aquele pai ausente presente. É aquele camarada que não quer nada com nada, né? Aí ocorre o problema da inversão de papéis. O camarada levanta meio-dia. Não tenho nada com levantar meio-dia, quem sabe você trabalha à noite. Mas não é nesse sentido que eu estou te falando. Mas ele não é provedor. Aí a mulher que tem que levantar cedo, ela levanta às 6 da manhã, pega o ônibus, entra no trabalho às 7, trabalha até meio-dia, corre para almoçar porque só tem 1 hora de almoço, tem que entrar no segundo turno à tarde, volta para casa, aí encontra o marido deitado, com as pernas esticadas no sofá, ficou o dia inteiro vendo televisão. Quero fazer uma pergunta. Que tipo de figura você acha, que tipo de imagem você acha que você está passando para o seu filho? Essa é a figura do pai ausente no trabalho. Um pai que não provê, um pai que não luta. Um pai que simplesmente usa aquelas justificativas das piores, né? Não, o mercado está ruim. Não é o mercado que está ruim, meu amigo, é você que está ruim. Você tem que pensar que o seu filho está olhando para você. Porque a questão não é se você está ganhando ou se você não está ganhando. Se você está conseguindo comprar o arroz, o feijão e a carne, ou se você não está conseguindo. A questão é se você está lutando. Porque essa é a imagem que os nossos filhos precisam ver em nós. Seu filho não está esperando que você volte para casa com muitos presentes debaixo do braço. Mas ele quer, no mínimo, enxergar um pai que luta, que arregaça a manga da camisa. Agora, hoje a gente vive uma sociedade que os homens perderam o foco. Um pai ausente.
ausente nessa figura provedora. Aí se gera o quê? Se gera um filho sem iniciativa. O filho cresce sem ter perspectiva de futuro, sem vontade de trabalhar, de estudar muito menos. Por quê? Porque a figura paterna é uma figura ociosa. A figura paterna é uma figura displicente em relação à provisão da casa. Quando nós falamos sobre essa ausência da figura paterna, essa orfandade dentro da casa, essa sonegação da figura do pai dentro da casa, nós estamos responsabilizando os pais na formação dos filhos. Como eu disse no nosso primeiro tópico, é muito comum as pessoas lançarem pedras sobre os adolescentes, sobre uma adolescência deformada, desequilibrada. É muito comum vermos na mídia, né, um excesso de criticismo em cima de uma juventude desequilibrada. Mas vamos voltar atrás. Qual foi o investimento que eu, como pai, fiz? O que eu plantei? Qual foi a imagem que eu passei?